Mas afinal, a quem ou a que serve todo esse ataque que os dispositivos eletrônicos sofrem? Vocês sabem que eu tenho uma atenção muito grande em relação às doações bilionárias do Michael Bloomberg para a OMS, o que fez dele embaixador para o Departamento de Doenças Não Comunicáveis, Não Transmissíveis, desde 2016. Mas, recentemente saiu esse artigo do Clive Bates no Tobacco Reporter, cujo título é O Colapso Nervoso do Controle do Tabaco. E ele faz um apanhado amplo de todas as iniciativas que poderiam sair perdendo caso a gente conseguisse emplacar uma regulamentação dos dispositivos eletrônicos no lugar dos cigarros convencionais. Então ele diz assim, que se os dispositivos eletrônicos forem mesmo regulamentados, a gente estaria conquistando um modelo completamente inovador no consumo de nicotina e quais os modelos de negócios que estariam sendo interrompidos com isso. Então ele diz assim, que observando um comportamento da indústria, dos reguladores, dos usuários e dos grupos de controle do tabaco, ele concluiu que existiria uma ameaça existencial do complexo construído em torno do controle do tabagismo. A gente deve se lembrar que ano que vem a gente vai fazer 20 anos do lançamento da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. E realmente é tempo suficiente para ter sido organizado todo um sistema em torno da ideia da proibição do uso do cigarro convencional, realmente fazendo com que esse grupo possa não desejar de alguma forma que o jogo mude as suas regras no meio do caminho. Ele diz que uma discussão pública desse mercado nascente de produtos de menor risco para o uso de nicotina raramente tem foco nos proibicionistas. Sempre o foco é colocado na indústria, nos usuários, nos ativistas, mas nunca se observa e nunca se questiona o comportamento desses proibicionistas. Ele diz que esse é um complexo formado por interesses que envolvem ativistas voluntários, acadêmicos, sociedades médicas e de saúde, grandes instituições como a Organização Mundial de Saúde e o FDA dos Estados Unidos, filantropos, órgãos financiadores de pesquisas. Eu até pensei, quem é que está financiando as atividades proibicionistas aqui do Brasil? E ele diz ainda que o problema desse grupo todo que acabou se organizando em volta dessa proposta da OMS de proibir o consumo do tabaco é que, se não existir um grande risco, todo esse movimento criado em torno dessa proposta da OMS perde o seu propósito e a sua razão de existência. Eu nunca tinha pensado nisso. A proposta dos dispositivos eletrônicos acaba afetando todo um grupo fortemente estruturado no controle do tabagismo e no impedimento de que os dispositivos eletrônicos sejam regulamentados. Ele diz ainda que esse grupo trata-se de um poderoso conglomerado de interesses estabelecidos, desafiado pelas novas tecnologias, novos fornecedores e novos interesses dos consumidores. Como resultado, ele diz que essa corrente se juntou fortemente para rejeitar todas as propostas de redução de danos para o controle do tabagismo, para atender a seus próprios interesses e objetivos, através das seguintes ações, dentre as quais nós vamos reconhecer muitas. Por exemplo, uma divulgação falsa de que os dispositivos eletrônicos não são menos danosos do que os cigarros convencionais, ou que os dados de pesquisas e de estudos não são conclusivos e que os dispositivos eletrônicos não passam de um simples marketing da indústria do tabaco. Segundo, um ataque à indústria tabagista por seu histórico de manipulação de informações dos tabagistas, ainda que especialistas e estudiosos independentes reconheçam e apoiem a redução de danos para o tabagismo. Terceiro, exclusão ou estigmatização de opiniões contrárias e que funcionários da OMS responsáveis pela Convenção Quadro do Controle do Tabaco têm levado isso a extremos. A gente mesmo vem falando aqui a nossa dificuldade em conseguir colocar uma entrevista, um artigo de jornal, qualquer coisa assim no ar, né? Quarto, uma mudança de foco problematizando agora o consumo de nicotina em vez das doenças causadas pela fumaça do cigarro convencional. E que a gente tem escutado muito mais falar sobre dependência do que câncer. Gostei disso aqui. Quinto, uma divulgação incansável sobre supostos interesses de crianças e adolescentes, sem reconhecer que possíveis futuros fumantes desse grupo também poderiam se beneficiar
de produtos menos danosos para o consumo de nicotina, além de negar sistematicamente que a procura por nicotina existe de forma consistente há séculos dentro dessa população. Por último, uma pressão sobre a proibição ou uma possível regulamentação dos cigarros convencionais. Hoje os cigarros convencionais têm algumas limitações, já é uma regulamentação, mas ainda que se aperte cada vez mais a proibição sobre o consumo de cigarros convencionais, frequentemente com manipulação do vocabulário, querendo sugerir então riscos equivalentes aos dois produtos, como por exemplo, dizer a fumaça produzida pelos dispositivos eletrônicos, que também já é uma outra coisa que a gente já discutiu bastante aqui. Então eu gostei muito de ler esse artigo, porque me deu uma impressão um pouco mais ampla. Eu nunca tinha pensado assim, olha, já existe um grupo suficientemente estruturado para temer uma possível regulamentação dos dispositivos eletrônicos, havendo essa troca entre formas de consumo de nicotina e diminuindo cada vez mais os problemas causados pelo consumo atual de nicotina através dos cigarros convencionais. Então, realmente sim, a regulamentação dos dispositivos eletrônicos e a inclusão desses aparelhos no rol, na lista de estratégias para atenção ao tabagismo, vai causar aí um desconforto de muita gente. Então, gostei de ler, trouxe aqui para vocês, espero que vocês gostem também, tá bom? Tchau, até!